Olá, vamos para a nossa primeira aula de asma. Tudo que eu falar aqui vai estar no slide que eu produzi e as coisas que eu acrescentar para dar riqueza de detalhes, eu também mando, não tem problema. Tudo que for falado aqui vai ser mandado, tá? Num grupo. Então, eu quero começar explicando que a asma, ela é uma doença inflamatória crônica das vias respiratórias. Então, quando a gente lembra de asma, a gente lembra de inflamação das vias respiratórias, das vias aéreas, tá? Que ela pode ser revertida de duas maneiras, tá? Pode se reverter o caso espontaneamente ou com o tratamento. A asma, ela é uma doença crônica das vias respiratórias, das vias aéreas, que pode ser revertida espontaneamente ou com tratamento. É para tanto que tem pessoas que ela tem uma crise de asma. Nunca mais ela desenvolveu, porque foi revertido espontaneamente. Ou se ela procurou uma ajuda médica, ela fez um tratamento que reverteu essa inflamação, tá? Entende-se que durante uma crise de asma, os brônquios, imagine que aqui sejam os brônquios, eles estão inflamados. Então, a partir do momento da inflamação, eles vão reduzir a passagem de ar, porque a inflamação vai ter muco, tá? E se tem muco, o espaçozinho ali vai ficar diminuindo. Então, vai reduzir a passagem de ar e vai causar alguns sintomas, que seria tosse, os próprios sintomas da asma, tosse, dispneia, sibilos e aperto no peito. Então, quando você está com seu paciente, seu cliente, uma criança, por exemplo, de 5 anos que está sofrendo com crise de asma, você tem que entender o que é que está passando dentro do corpo daquela criança, fisiologicamente, o que é que está acontecendo ali. Então, você agora sabe que durante a crise de asma, esses brônquios inflamados, eles reduzem a passagem de ar e vai causar os sintomas da asma, que é a tosse, a dispneia, os sibilos e aperto no peito. Os sintomas da asma, eles vão variar, tá? Eles variam durante o dia, tá? E pioram durante a noite, a madrugada e com exercício físico, com atividade física. Então, sabemos que os sintomas da asma, eles variam durante o dia. Porém, ele pode piorar durante a noite, madrugada e atividade física. Nós, quando fazemos atividade física, mesmo sem ter asma, a gente já fica ofegante, o ritmo respiratório da gente fica totalmente descompensado. Imagina uma pessoa com asma que está tendo ali a inflamação dos brônquios, já teve a redução da passagem de ar e foi praticar exercício físico. Então, se entende que a passagem de ar vai estar mais reduzida ainda pelo próprio cansaço, né? E a inflamação. A asma é uma das doenças crônicas mais comuns, tá? E ela afeta tanto criança quanto adulto. A asma é uma doença de criança? Não. A asma é uma doença de fumante? Não. A asma ela afeta tanto criança quanto adultos, tá? Vamos falar um pouco da asma mundialmente. A asma, ela é um problema mundial de saúde, acometendo cerca de 300 milhões de pessoas. Então, quando você lembra de mundial, você já associa 300 milhões de pessoas, para que na prova você consiga coligar uma coisa com a outra. Quando fala do Brasil, estima-se que no Brasil existam aproximadamente 20 milhões de asmáticos. Então, quando se trata de mundial, 300 milhões. Quando se trata no Brasil, 20 milhões de asmáticos. Então, você mesmo faz um macete, o que te lembra 300, para você associar mundial com 300 milhões, e Brasil, 20. Vamos supor, minha filha tem 20 anos. No Brasil,
A idade da minha filha, 20 milhões de asmáticos. Então, quando você vai criando essas estratégias de estudo, você aprende muito mais rápido, tá? Sabe aquele atestadozinho médico que todo mundo quer, né? Para faltar um dia no trabalho, para faltar na escola. Então, a asma é uma causa importante de faltas escolares em um trabalho. É tipo necessário o atestado médico ali, né? Para que aquela pessoa ela falte à escola ou o trabalho. É uma causa importante. Vamos agora falar um pouco da OMS, tá? Segundo o Ministério da Saúde, ocorrem no Brasil, em média, 350 mil internações anualmente, tá? Diferente de estatística de pessoas, a gente tá falando de internações. OMS define que ocorrem no Brasil, em média, 350 mil internações anualmente. E para ela, a asma é a terceira ou quarta causa de hospitalização pelo SUS, totalizando aí 2,3% do total, conforme o grupo etário considerado, vamos supor que considerado nessa pesquisa. Então, sabemos que, segundo a OMS, em média, 350 mil internações anualmente, tá? A OMS define que a asma é a terceira ou a quarta causa de hospitalizações pelo SUS, abrangendo aí 2,3% do total, conforme o grupo etário considerado, tá? Agora vamos entender o que acontece no início da asma. Se ela pode ser revertida, o que é que acontece ali no início? Então, na asma ocorre inicialmente uma lesão, porém uma lesão reversível, uma lesão ali primária que dá para se reverter. Lembra que ela pode ser revertida espontaneamente ou com tratamento, então seria nesse primeiro momento, tá? Mas vamos supor que esse paciente foi assintomático, ele confundiu sua asma com um cansaço, ele tentou ali tratar com a nebulização e nem ligou. Então, com o tempo, né, ela acaba tendo uma alteração estrutural no brônquio com mudança de forma. Como assim? Vamos supor que o brônquio fosse dessa forma, tá? Houve lesão, né? No caso, no início, né? Houve uma lesão. Essa lesão era reversível, mas não foi tratada. Então, o que é que acontece? Com o tempo, ela vai acabar tendo, vamos supor aqui, ó, alterações. O brônquio, ele não vai ser mais fisiologicamente igual ao da anatomia, tá? Ele vai ter alterações, tá? E vai ter mudança na forma do brônquio. O brônquio não vai ser mais igual. Ele vai estar mais fechadinho, né? Essa lesão desta forma, ela poderá passar a ser irreversível. Por quê? Porque ela já teve alteração no brônquio. Ela já teve mudança da sua forma. A mudança que fisiologicamente era para ser assim, agora tá mudança de forma, ok? Então, recapitulando, na asma ocorre inicialmente uma lesão reversível, tá? Porém, com o tempo, ela acaba tendo alteração estrutural no brônquio com mudança de forma estrutural e mudança de forma. Essa lesão aqui, ela poderá passar a ser irreversível, tá? E durante uma crise, este brônquio que já está lesionado com uma nova resposta inflamatória, pode haver o quê? Broncoconstrição. E vai ter uma resposta aumentada com a crise ainda mais forte. Então, preste atenção. Uma pessoa está com asma leve, né? Ela tá ali, não tá conseguindo respirar direito, ela tá com asma leve. Possivelmente, ali é um início, né? É onde tá tendo uma lesão reversível. Mas essa pessoa não tratou e com o tempo, o próprio brônquio dela teve uma alteração estrutural e teve mudança de forma. Então, essa lesão, ela vai poder se tornar uma lesão irreversível. E durante essa crise,
né? E durante uma crise, onde este brônquio já está lesionado com a nova resposta inflamatória, porque sempre vai haver aquela resposta inflamatória, né? Vai haver o quê? Broncoconstrição. E vai ter o quê? Uma resposta aumentada com uma crise ainda mais forte. Então, a nível de conhecimento, vamos recapitular um pouco do que seria uma broncoconstrição, tá? A broncoconstrição é o estado no qual o músculo liso presente na parede brônquica se contrai, levando a uma redução na passagem de ar pelas vias aéreas. Consequentemente, o fluxo de ar torna-se turbulento, desencadeando sons conhecidos como sibilos, roncos ou estertores. Então, a gente já pode ligar esses sons à broncoconstrição. Sibilos, ronco ou estertores. Broncoconstrição. A redução do calibre das vias aéreas acarreta ainda aumento da resistência das vias aéreas e, consequentemente, hiperinsuflação pulmonar, com alteração na relação ventilação e perfusão e alteração nos gases sanguíneos. Vai acontecer o quê? Diminuição dos volumes expirados em função do tempo. Vai ocorrer o quê? Oclusão prematura das vias aéreas, bem como um aumento de trabalho respiratório com mudanças no desempenho muscular. Então, você vê aí que de uma asma leve e reversível pode ocasionar essa mudança estrutural no brônquio com mudança de forma, podendo ser irreversível e podendo causar uma broncoconstrição, tá? Agora, a gente vai entender que a asma, ela não vai ser igual para ninguém, nem com você mesmo, né? Nem com a pessoa mesmo que vai estar ali sofrendo essa crise. Tem pessoas que sofrem crise de asma diferente todos os dias. Por quê? Porque a asma, ela varia muito de pessoa para pessoa e no mesmo indivíduo. Uma pessoa que tem uma asma de um jeito, no dela pode ter de outro, tá? E tem épocas que pode ser muito leve e os sintomas desaparecerem, mas tem outros momentos em que pode piorar muito, necessitando de atendimento de emergência e até mesmo internações. As crises de asma também podem variar, umas sendo mais forte do que as outras. É isso que eu havia dito a princípio. A mesma pessoa, ela não vai ter as mesmas crises, com as mesmas sequências, sempre vai ser forte. Pode ter, sim, uma pessoa que só tem crise de asma forte. Pode, porque isso varia muito de pessoa para pessoa, para o paciente, e varia do próprio paciente, tá? No mesmo indivíduo, a asma, ela varia. Mas tem épocas que isso vai ajudar a ficar mais leve ou piorar. Tem épocas que vai ser mais leve, os sintomas desaparecem. E tem momentos em que piora tanto que necessita de atendimento de emergência e até mesmo internação. Então, as crises de asma também podem variar, umas sendo mais fortes do que as outras, tá? Quais seriam os sintomas comuns de uma asma? Vou começar nas mais fáceis. Tosse, dispneia, sibilância. Uma pessoa que está tendo crise de asma, ela vai ficar como? Ansiosa. Ela vai ter taquicardia. Ela pode ficar cianótica. Ela vai ficar agitada. Ela não está conseguindo respirar. Ela pode começar a ter sudorese. Então, é só você imaginar você mesmo, sem ar, como é que você ia ficar. Mas se fosse sem ar, de uma doença crônica, né? Porque ia ter uma resposta da tosse de dentro para fora. O corpo já ia começar o quê? Tossir, achando que tem alguma obstrução, né? Então, tosse, dispneia, a sibilância, a ansiedade, a taquicardia, cianose, agitação. As crianças com asma, elas ficam muito agitadas. Sudorese também. Quais são os fatores de risco que leva ou pode levar uma pessoa a desencadear a crise asmática? Bom, eu quero deixar claro que é o que pode desencadear, tá?
A alergia é o principal fator predisponente, ou seja, uma pessoa que é alérgica a um animalzinho. Isso é um fator de risco. Alergia a ácaro, alergia à poeira, isso já é um fator predisponente que pode vir acarretar uma asma. Exposição crônica a irritantes aéreos ou alergênico, condições ambientais. Aquela pessoa que está exposta, né, a muita poeira, a substâncias irritantes que ficam no ar, essa pessoa pode sim vir desencadear asma. Odores muito fortes, rinite de repetição, não necessariamente de repetição, mas aquela pessoa que está tendo rinite, ela vai desencadear, pode vir a desencadear uma asma. Também tem os fatores genéticos e pessoas que... Para dar mais riqueza nos detalhes, né? Eu tinha falado agora a último fator, que era fumante. Eu quero voltar um pouco para que você entenda o que seria esses fatores aéreos, tá? O principal motivo para ter dificuldade de respirar é a exposição a agentes irritantes, que no caso, fisiologicamente, o corpo ele não é feito para estar respirando esses agentes irritantes. Diante dessa situação, o organismo ele contrai a musculatura que existe em volta do brônquio, diminuindo assim a passagem de ar. E os gatilhos mais comuns são pó, poeira, mofo, perfumes e odores muito fortes. Tudo isso ajuda a desencadear a asma, tá? Porém, para evoluir para o estado asmático, essa crise ela tem que ser grave e persistente. Uma crise que não responde à terapia convencional, ela se transforma em uma asma. Então, você tem os fatores de risco todos ali. Vamos supor que uma pessoa que trabalhe, né, em um lugar que tenha muito fator predisponente aéreo, sabe? Ela inala muita poeira, ela tem um fator de risco. Porém, ela só evolui para o estado asmático quando a crise, né, que ela vai sofrer ali, uma crise respiratória, ainda não asma, ela vai ali tá sofrendo, né, porque tá tendo obstrução, tudo. Essa crise, ela tem que ser grave e persistente. É uma crise que ela não responde à terapia convencional. Então, se alguém te pergunta como a pessoa pega asma, você vai lembrar que tem os fatores de risco. Porém, ela só evolui para o estado asmático, crise grave, persistente, que não responde à terapia convencional, tá? Como seria o tratamento? No tratamento se tem um objetivo. O objetivo, a princípio, é melhorar a qualidade de vida do paciente por meio do controle dos sintomas e pela melhora da função pulmonar. Ou seja, uma pessoa que está ali sempre exposta a muita poeira, o objetivo é melhorar essa qualidade de vida desse paciente. Vai ter que ter um controle para que possa melhorar esse sintoma. E também pela melhora pulmonar, tá? Então, é feito o tratamento medicamentoso junto com as medidas educativas e de controle dos fatores que podem provocar a crise asmática. Então, essa pessoa que está ali trabalhando naquele lugar, infelizmente, ela vai ter que parar, porque senão ela vai desenvolver realmente uma doença inflamatória crônica das vias respiratórias. Então, tem o objetivo de melhorar a qualidade de vida, vai fazer o tratamento medicamentoso, porém junto com as medidas educativas e de controle dos fatores que podem provocar a crise asmática. Então, é um conjunto para que possa ter um bom resultado no tratamento. E como seria o tratamento? Seria feito à base de quê? O tratamento, ele pode ser feito à base de corticosteroides inalatórios, que é aquelas famosas bombinhas, tá? Podendo ser a budesonida e a fluticasona, ou um broncodilatador, já tá dizendo o nome, ó, broncodilatador, que pode ser aerolim,
salbutamol, a terbutalina, o fenoterol e o Berotec. O Berotec, creio que é o mais conhecido. O Berotec hoje é feito no próprio hospital porque causa taquicardia. O coração realmente acelera muito, tá? Eu tenho uma filha que sofreu muito de asma e realmente eu tinha muito medo de fazer em casa justamente por causa dessa taquicardia. A gente, enfermeira, tem que fazer os cuidados para o nosso paciente. Quais seriam esses cuidados de enfermagem? A gente vai precisar o quê? Monitorar a intensidade dos sintomas. A gente tem que estar vendo ali, ó, monitorando se a intensidade dos sintomas está aumentando, se está diminuindo. A gente precisa fazer esse monitoramento. A gente precisa auscultar os sons respiratórios. Temos que verificar a oximetria, ou seja, a saturação tá boa. Se envolve respiração, envolve oxigênio. Se envolve falta de oxigênio, existe uma baixa saturação, ok? A gente tem que monitorar a frequência respiratória, os sinais vitais, se necessário, administrar medicações conforme a prescrição médica, administrar, se necessário, a oxigenoterapia, promover ensinamentos de autocuidado. Se é um bebê, esse bebê, o quarto dele é cheio de bicho de pelúcia, esse quarto do bebê tem janela para que possa abrir e entrar sol, tem cortina. Então, você tem que promover o ensinamento do autocuidado. Também você pode auxiliar no procedimento de IOT, intubação orotraqueal, se necessário, tá? Quando a gente tá com um paciente que ele tá com sintomas de asma, a gente precisa fazer a ausculta pulmonar. O exame físico do sistema respiratório é um meio para que você possa reunir dados essenciais para o próprio atendimento daquele cliente. E vale ressaltar que um enfermeiro experiente, ele vai realizar o quê? Inspeção, palpação, percussão e ausculta, tá? Recapitulando, quando você está fazendo um exame físico do sistema respiratório daquele cliente, esse exame físico, ele é um meio de reunir dados essenciais para o atendimento do mesmo. Ressaltando mais uma vez que o enfermeiro experiente, ele vai realizar a inspeção, palpação, percussão e ausculta. Além da inspeção estática e dinâmica, que seria a observação rigorosa do tórax, abrangendo o tecido celular subcutâneo, a própria musculatura, os ossos e as articulações, ritmos respiratório, expansibilidade, retrações, entre outros. A palpação da parede torácica tem como objetivo detectar se é uma parede torácica que está apresentando sensibilidade, edemas, massas palpáveis, se há deformidades e etc. Utilizando a superfície palmar dos dedos e as mãos para palpar, e você vai solicitar ao paciente que diga 33. Quando ele diz 33, pode-se verificar a presença do frêmito, ou seja, vibrações, tá? Quando ele fala 33, você verifica a presença de vibrações do frêmito. Agora, a gente tem que entender que sons a gente pode ouvir na percussão. A gente pode ouvir sons maciço, surdo, timpânico, ressonante e hiperressonante. Lembra de ressonante, tá? Bota ressonante e lembra, tá? Mas todos os sons que a gente pode ouvir é maciço, surdo, timpânico, ressoante e hiperressonante. O maciço é um som agudo
de pequena intensidade e de pequena duração. Exemplo, se essa pessoa tem massas ou um derrame pleural. Então, o maciço, ele é de pequena intensidade e de pequena duração. O surdo já é um som médio, tá? De média intensidade e média duração. Enquanto o maciço é de pequena, o surdo é de média. Um timpânico já é um som agudo, de alta intensidade e longa duração. Exemplo, pneumotórax. O ressoante, que eu pedi para você decorar aí, é um som grave, de alta intensidade, de longa duração. É um som normal, tá? O hiperressoante, ele é um som ainda mais grave, muito alto e de duração mais longa, por exemplo, um enfisema. Então, vamos lá. Como é que você responderia essa questão na prova sem ter dúvida? Vai um macete, tá? Qual seria esse macete? É você decorar a ordem dos sons: maciço, surdo, timpânico, ressoante e hiperressoante, tá? Então, a gente sabe que o último é o hiperressoante. Acima do hiperressoante está o ressoante. Depois vem o timpânico, tô falando acima, tá? Surdo e maciço. O primeiro, maciço, surdo, timpânico, ressoante, hiperressoante. Por quê? Porque a gente vai decorar esta ordem. Porque a gente vai intercalar as diferenças. A gente sabe que o som maciço é som agudo, o surdo é médio, o timpânico é agudo de novo, o ressoante é um som grave e o hiperressoante é um som ainda mais grave. Então, já tem algumas diferenças. Maciço, som agudo. Surdo, som médio. Depois vem o quê? Som agudo de novo, que é o timpânico. Ressoante, som grave. Hiperressoante, som mais grave, tá? Então, quando você pega o slide, você vai conseguir fazer essas assimilações e na hora da prova você consegue ter esse mapa mental, tá? O maciço, ele é um som agudo de pequena intensidade e de pequena duração. O de baixo é um som médio, o surdo é um som médio, tá? Enquanto o de cima é de pequena, o de baixo é médio, de média intensidade e de média duração. Enquanto o terceiro, o timpânico, é um som do primeiro, é um som agudo, porém é de alta intensidade e longa duração. Então, você vê o quanto fica mais fácil. Primeiro, pequena intensidade e pequena duração. O de baixo é média intensidade e média duração. O outro é alta intensidade e longa duração. Então, quando você vai ler no slide, você tem que ir já criando esse próprio macete. O ressoante já é um som grave de alta intensidade e longa duração, mas é um som normal. O hiperressoante é um som ainda mais grave, muito alto e de duração mais longa. Então, ele só vai crescendo. Ele começa no pequeno, médio, alta intensidade, mais ainda intensidade, tá? O maciço, quando a gente ouve um som do maciço, é massas, derrame pleural. Quando a gente escuta um som surdo, pode ser uma atelectasia ou uma pneumonia. Quando o som é timpânico, é pneumotórax. Quando a gente escuta um som ressoante, é um som normal. Quando a gente escuta um som hiperressoante, pode ser um enfisema, tá? Quando a gente vai fazer auscultas, a gente tem que entender que tem sons respiratórios normais. Por exemplo, murmúrio vesicular,
ruídos brônquicos, ruídos broncovesiculares. O que seria um murmúrio vesicular? Esse murmúrio, ele representa o movimento do ar nos brônquios e alvéolos. Eles são ouvidos em todos os campos pulmonares e são sons suaves e graves na inspiração longa e na expiração curta. Então, a gente sabe que é um som normal. O murmúrio vesicular, ele é o próprio movimento do ar nos brônquios e alvéolos. Os ruídos brônquicos, eles representam o movimento de ar pela traqueia. Eles são ouvidos sobre a traqueia e são altos na expiração longa. Os ruídos broncovesiculares ruídos normais, é um ruído entre a traqueia e os lobos pulmonares superiores. O som é de intensidade média, tanto na inspiração quanto na expiração. Aí, como é que eu faço para saber? Se ele colocar só os textinhos, como é que eu vou saber que é murmúrio vesicular, ruídos broncos, ruídos broncovesiculares? Então, a gente tem que ter algumas palavras-chave, tá? Quando eu estudo, geralmente gosto de deixar ele sempre na ordem. Se primeiro é murmúrio vesicular, depois é ruído brônquicos e depois é ruídos broncovesiculares, deixa como está, tá? Você faz uma organização no seu cérebro. Então, vamos entender as diferenças. Murmúrio vesicular, movimento do ar nos bronquíolos e alvéolos. Ruídos brônquicos, o ar pela traqueia. Ruídos broncovesiculares, ruídos normais entre traqueia e os lobos. Então, a gente já recapitula essas diferenças. O murmúrio vesicular, ele é ouvido em todo o campo pulmonar. E são suaves e graves na expiração longa e expiração curta. Já os ruídos broncos, eles são ouvidos sobre a traqueia. Eles são altos na expiração longa, enquanto ruídos broncovesiculares, que é ruídos normais entre a traqueia e os lobos pulmonares superiores, tá? Não é os lobos inferiores. Lembrando que o pulmão direito, ele tem 3 lobos, tá? Pode ser superior, inferior e médio. Então, os broncovesiculares os lobos pulmonares superior. Ele tem um som de intensidade média tanto na inspiração quanto na expiração. É só você conseguir armazenar, né? Quando você vai lendo com repetição, você já consegue, o cérebro já consegue encaixar o que tá ali no primeiro, o que tá no segundo, o que tá no terceiro, tá? Os ruídos respiratórios também podem dar anormais. Quais seriam os ruídos respiratórios anormais ou ruídos adventícios? Eles são classificados como sibilos, estertores, roncos e atritos. Mas eles também podem ser classificados pelo seu caráter contínuo e descontínuo. Ou seja, os ruídos anormais ou ruídos adventícios podem ser classificados como sibilo contínuo ou descontínuo, estertores contínuo ou descontínuo, ronco contínuo ou descontínuo e atritos contínuo ou descontínuo, tá? Porque ele pode ser classificado pelo seu caráter. E agora, como é que eu vou saber responder na prova? Sibilo, estertores, roncos, atritos. No slide, quando você abrir, você vai ver que sons respiratórios anormais, os sibilos, já tem um passarinho que te lembra o quê? Não sei assoviar. Mas a gente lembra de quê? Assovios. Sibilo vem de assobio, não é que vem do grego, nada disso não. É só pra gente saber responder numa prova. Sibilo, assobio. Sibilo, lembra de um passarinho e o nome dele agora é sibilo. Então, tu não vai esquecer que se trata de assobio. Sibilo são sons característicos musical. O famoso assobio. É contínuo, duração mais de 250, que podem ocorrer tanto na inspiração quanto na expiração. São mais comuns na fase expiratória, resultam da obstrução acentuada ao fluxo aéreo, ou seja, vias estreitadas ou parcialmente obstruídas.
mas não é tão fácil como a gente imagina. Lembra que no slide anterior eu falei que os ruídos respiratórios podem ser anormais ou ruídos adventícios, que é a mesma coisa, que eles são classificados em sibilos, estertores, roncos e atritos, que podem ser classificados pelo caráter contínuo e descontínuo. Sibilo é de caráter contínuo ou descontínuo? Contínuo, tá no slide. Então, você tem que saber responder essa questão. Sibilos são sons característicos musical assobio. Até aí, ok. Mas se eu te perguntar, ele é classificado pelo seu caráter contínuo ou descontínuo? Contínuo, tá? Não é e vai descontinuando, não. É contínuo. A duração é de mais de 250. Pode ocorrer esse som tanto na inspiração quanto na expiração, mas ele é mais comum na fase expiratória. E o que é que resulta um sibilo? É resultado da obstrução acentuada ao fluxo aéreo, ou seja, vias estreitadas ou parcialmente obstruída. Via estreitada ou parcialmente obstruída, ok? Estertores, meu Deus do céu, como é que eu vou lembrar o que é estertores? Sons respiratórios anormais estertores. Calma. Estertores são ruídos discretos que resultam da abertura retardada das vias aéreas desinsufladas. São sons descontínuos. Lembra da classificação? Se te pergunta os ruídos respiratórios anormais, os estertores, eles podem ser classificados pelo caráter contínuo ou descontínuo. Estertores, eles são descontínuos. E eles são gerados durante a inspiração, pela abertura súbita de pequenas vias aéreas até então fechadas. E na expiração é quando há o fechamento das mesmas. Ele tem um som similar de um atrito de fio de cabelo no ouvido. É um ruído. Pega o fio do cabelo e você vai escutar. É um som similar. Estertores, você vai lembrar de ouvido e fio de cabelo, tá? Mas não necessariamente pode cair assim na prova, né? Mas a gente já associa uma coisa com a outra, tá? Então, é um som similar ao atrito dos fios de cabelo próximo ao ouvido. Podem desaparecer quando você tosse, quando não estão associados a doença pulmonar significativa, ok? E agora, roncos. É um som respiratório anormal. Esses são ruídos em ruflar, referidos como gargarejo. Então, lembra a gente gargarejando? O som do gargarejo é considerado o som do ronco, tá? Então, é um som grave, intenso e contínuo. Tá vendo que a classificação desse aqui é contínuo, ele não é descontínuo? Com frequência de 200 ou menos e audíveis na inspiração e na expiração. São produzidos normalmente pelo estreitamento da via aérea com secreção, tá? Eu vou fazer um mapa mental desses sons anormais para que eu vou tentar colocar na mesma folha para que a gente veja as diferenças e saiba assimilar, tá? Mas todos esses têm foto. E o que seria sons respiratórios anormais de atrito? Como é que eu vou saber o que é um atrito? Calma, que você já vai ligar ele a alguma coisa. Só recapitulando. Sibilos, passarinho assobio. Estertores, similar ao atrito do fio próximo ao ouvido. Ronco, você fazendo o seu gargarejo. E atrito é um sonzinho rangido, crepitante. Lembra quando a porta tá rangindo? Pronto, eu coloquei a foto similar, né, para você conseguir
fazer um mapa mental, é um som enrangido e crepitante, é ouvido mais na inspiração do que na expiração. Ele resulta na fricção das pleura visceral e parietal entre si, e podem ser ouvidos em casos de derrame pleural, pneumotórax ou pleurísia. Atenção! É importante diferenciar um atrito pleural de um atrito pericárdio. Agora, eu quero que você associe palavras-chave a um determinado título. Por exemplo, asma, doença inflamatória crônica das vias aéreas. Se fala em... A gente tá falando tudo de asma, né? Se fala em revertida na asma revertida, ela pode ser espontaneamente ou com tratamento. Durante uma crise, os brônquios se inflamam e reduzem a passagem de ar. Causa o quê? Tosse, dispneia, sibilos e aperto no peito. Sintomas que variam durante o dia. Podem piorar à noite ou de madrugada e com atividade física. Asma é comum em crianças e adultos. Mundial, acometendo cerca de 300 milhões de pessoas. Brasil, 20 milhões de asmáticos. Paciente com asma pode se ausentar, pode, da escola e de trabalho. OMS, o Brasil, em média, 350 mil internações anualmente. Hospitalizações, a asma é a terceira ou quarta causa de hospitalização pelo SUS, gerando aí 2,3% do total, conforme o grupo etário considerado. No início da asma, inicialmente uma lesão reversível. Depois do início da asma, tendo alteração estrutural no brônquio, com mudança de forma, essa lesão desta forma poderá passar a ser irreversível. Durante uma crise, este brônquio que já está lesionado com uma nova resposta inflamatória. Resposta inflamatória, broncoconstrição e resposta aumentada com crise ainda mais forte. Asma varia de pessoa para pessoa e no mesmo indivíduo. As crises de asma também podem variar, umas sendo mais fortes do que as outras. Épocas podem ser muito leves e os sintomas desaparecerem. E tem momentos em que podem piorar muito, necessitando de atendimento de emergência e até mesmo internações. Sintomas comuns: tosse, dispneia, cianose, taquicardia, agitação, sibilância, ansiedade e sudorese. Fatores de risco: a alergia é o principal fator predisponente, a exposição crônica a irritantes aéreos ou alergênicos, condições ambientais, odores fortes, rinites, fatores genéticos e tabagismo. Evolui para o estado asmático, uma crise grave e persistente que não responde à terapia convencional. Objetivo no tratamento é melhorar a qualidade de vida do paciente por meio do controle dos sintomas e pela melhora da função pulmonar. Como deve ser feito o tratamento? É feito tratamento medicamentoso junto com as medidas educativas e de controle dos fatores que podem provocar crise asmática. Métodos de tratamento: corticosteroides inalatórios, que é as famosas bombinhas, pode ser a budesonida ou a fluticasona. Também pode ser feito com broncodilatador, que é famoso aerolim, o salbutamol, a terbutalina, o fenoteral e Berotec. Lembra do Berotec, né? Lembra não? O Berotec hoje é feito no hospital porque causa taquicardia. Quais são os cuidados de enfermagem para um paciente com asma? Monitorar a intensidade dos sintomas, auscultações respiratórias, verificar a oximetria, que é a saturação, monitorar a frequência respiratória, sinais vitais, administrar medicações conforme a prescrição, administrar oxigenoterapia, promover ensinamentos de autocuidado, auxiliar no procedimento de intubação orotraqueal se necessário. Exame físico do sistema respiratório é um meio de reunir dados essenciais para o atendimento. O enfermeiro experiente realiza inspeção, palpação, percussão e ausculta. Inspeção estática e dinâmica é a observação rigorosa do tórax, abrangendo o tecido celular subcutâneo, a musculatura, os ossos e articulações, ritmos respiratórios, expansibilidade, retração, entre outros. A palpação do aparelho torácico
Tem como objetivo detectar sensibilidade, edemas, massa palpáveis, deformidade, etc. Utilizando a superfície palmar dos dedos e as mãos para palpar. Solicite o paciente que diga 33. Pode-se verificar, assim, a presença do frêmito ou vibrações. Maciço, som agudo, de pequena intensidade e pequena duração. Exemplo, massas, derrame pleural. Surdo, som médio, intensidade média e duração média, né? Exemplo, atelectasia e pneumonia. Timpânico, som agudo, de alta intensidade e longa duração. Exemplo, pneumotóricos. Ressoante, som grave, de alta intensidade e longa duração. Som normal. Ressoante, som normal. Hiperressoante, som ainda mais grave, muito alto e de duração muito mais longa. Exemplo, um enfisema. Murmúrio vesicular é o movimento do ar nos bronquíolos e alvéolos. São ouvidos em todos os campos pulmonares e são sons suaves e graves na inspiração longa e na expiração curta. Os ruídos brônquicos representam o movimento de ar pela traqueia, são ouvidos sobre a traqueia e são altos na experiência longa. Ruídos broncovesiculares são ruídos anormais entre a traqueia e os lobos pulmonares superiores. Som de intensidade média, tanto na inspiração quanto na expiração. Ruídos respiratórios anormais, sibilos, estertores, roncos e atritos. Sibilos, sons de características musical, assobio. Estertores, é similar do atrito de fios de cabelo próximo ao ouvido. Roncos, referidos a gargarejo. Atritos, som em rangidos crepitantes.